Olá, agora vamos responder mais algumas perguntas dos alunos do curso do Trilho Futebol. E a primeira pergunta é do Dione, e essa pergunta é sobre o módulo 5, Família. Vinícius, ótima aula. E sobre o apoio dos pais, eu procuro sempre acompanhar os treinos e jogos do meu filho de 15 anos. Sempre após os jogos, sentamos e conversamos sobre o que foi legal e o que é necessário acertar ou melhorar, nesse sentido. Vejo que ele até pontua alguns erros que ele próprio teve, acho legal e a forma consciente dele de sempre querer melhorar e eu estou apoiando. Bom, Johnny, primeiro é muito bacana o teu filho ter essa consciência, que eu acredito que a primeira ideia de o que você precisa fazer para melhorar é você reconhecer teu erro, você saber o que você sim precisa melhorar para depois melhorar em si, né? E o papel do pai, quanto a isso, na própria aula eu abordo os 6 tipos de pais. Vou até relembrar aqui: os desinteressados, os críticos, os técnicos, os superprotetores, os alucinados e os úteis. Eu acredito que o pai útil, que é o principal, como eu abordei já na aula, que é o pai que sim, depois de um jogo, não apenas critique o filho, mas que pergunte para ele o que ele achou, como que ele está se sentindo, fazer como um papel de pai mesmo, não como um papel de um treinador ou como um papel de um presidente, de um diretor. Eu acho que nessa hora que o pai ele tem que estar ao lado do filho e, independente se ele foi bem ou se ele foi mal, apoiar. Se ele foi bem, ótimo, saber que vai ter um próximo jogo e estar junto do lado do filho. Se ele foi mal, ótimo também, ele vai aprender com os erros dele e no próximo jogo provavelmente não vai cometer os mesmos erros. A não ser que ele fique muito preocupado com essa situação e fique só pensando nisso. O atleta sabe quando erra, entende? Ele não precisa que ninguém venha do lado de fora, um pai ou a mãe, e fale: você errou nisso, você errou naquilo. Ele sabe quando ele errou. Então, um papel muito importante do pai é estar ao lado do filho, apoiando, incentivando, para que no próximo jogo ele por si só consiga consertar essa situação. E claro, tem uma frase que eu gosto muito, quando o jogador já chega no nível já de sub-15, 17, no 20, eu costumo dizer que pai é pai, mãe é mãe, técnico é técnico e empresário é empresário. Por quê? Porque se cada um fizer o que tem que ser feito dentro da sua área, talvez o atleta tenha uma condição e tenha uma chance de alcançar o objetivo dele. Agora, enquanto um estiver se intrometendo na situação e na área do outro, a probabilidade disso dar certo é muito pequena. O pai querer ser técnico, ou a mãe querer ser empresário, ou o técnico querer ser pai, isso nunca funciona. A próxima pergunta é do Eugênio, a pergunta sobre o módulo 6, sobre as avaliações, o módulo de avaliação, que eu explico como é que funcionam as avaliações e como você consegue uma avaliação para seu filho. É o seguinte: onde eu moro não existe categoria sub-13 nas bases dos clubes profissionais. Meu filho foi aprovado numa avaliação para ficar sendo observado até quando completar a idade para a categoria sub-15. Por enquanto faz parte da escolinha oficial desse clube, que é no CT da equipe. Esse tipo de trabalho é feito pelo clube, é interessante para se formar melhor tecnicamente o atleta no futuro próximo? Bom, primeiro é o seguinte: não são todos os clubes que possuem todas as categorias, desde o sub-7 até o sub-20. Na verdade, poucos clubes têm realmente todas as categorias. O normal é ter do sub-11 até o sub-20. Ah, mas esse caso é só do sub-15 ao sub-20. Tem um porquê disso, alguns porquês na verdade. O primeiro é custo. Porque não é barato se manter uma categoria de base com comissão técnica, com alimentação, com transporte, com todos os custos operacionais, não é fácil você manter. Até porque atletas de 10 anos, é uma incerteza para o clube que esse atleta ainda, depois de todo o processo de capacitação e formação, é difícil afirmar que esse atleta vai chegar num sub-20, que vai chegar num profissional. Então, essas incertezas fazem com que o clube, em algumas vezes, eles consigam focar apenas no que é de vantagem para eles. E isso é normal, e eles não estão errados. Só que aí nas categorias que eles trabalham, no caso desse clube, sub-15, 17 e 20, com certeza todo o trabalho de captação principal está na categoria sub-15. Por quê? Porque eles não têm categorias antes, eles não têm time base que acaba dando subsídio de maneira dentro do clube, né, para a categoria sub-15. E isso acontece que eles acabam terceirizando muito esse trabalho, que provavelmente é no caso desse clube que teu filho pertence, que ele está jogando. Quando há uma terceirização, entenda assim: há duas partes envolvidas e as duas partes têm um objetivo em comum. A parte da terceirização, que é da escolinha ou do projeto, que trabalha antes das categorias do sub-15, é o trabalho de fazer um trabalho de formação, de fazer um trabalho de desenvolvimento, capacitação desses atletas, para quando eles chegarem no sub-15, a parte terceirizada fala o seguinte: olha,
fiz o melhor que eu pude com esse atleta e agora estou entregando para a categoria de base. Então sim, é muito interessante uma das partes, que é essa parte da terceirização, poder estar fazendo esse trabalho com o clube quando ele não faz. E por que é interessante para o clube? Porque está poupando o trabalho dele. E já está fazendo isso, já está entregando o atleta na metade do caminho da formação. Então isso é muito interessante para ambas as partes. Quanto às escolas licenciadas, eu acredito que é muito interessante porque o atleta começa a criar uma identidade com o clube. Desde pequeno, ele começa já a acompanhar os jogos da categoria principal, ele já sabe quem são os ídolos dos times, já sabe qual que é a condição, se o time está bem, se o time está mal, e desperta o sonho e ele querer estar ali, e ele querer jogar e defender as cores do time. Então isso é muito interessante sim, criar essa identidade desde pequeno com as escolas licenciadas e também com esses projetos que são terceirizados, projetos que dão subsídio para os clubes, para as categorias de base, para poder dar processo e continuidade na formação. A próxima pergunta é do Dione, do módulo 6, ainda sobre o módulo de avaliações. Vinícius, ótima aula. Referente às avaliações, o porte físico e a estatura é levado em consideração com relação à posição do atleta? E a segunda pergunta, e na sua vivência, quais os estados do nosso país isso ainda é um dos fatores determinantes para o atleta ser aprovado nessas avaliações? Bom, primeiro, vamos lá. Não existe uma regra que fale que estatura e força seja critério de aprovação de um atleta. Não existe um clube que vai colocar assim, atleta forte está aprovado, atleta baixo está desaprovado, não passou na avaliação. Não existe um critério desse. Mas é óbvio que para os clubes grandes, os clubes maiores, eles priorizam como goleiro e zagueiro que sejam jogadores altos e fortes. Então isso acontece sim, mas não quer dizer que o atleta de qualidade não vai ter espaço. Não quer dizer que o atleta que tenha capacidade técnica, ele não consiga ser aprovado num clube. Principalmente num clube menor, num clube de menor expressão. E lembre-se que o jogador ele precisa sempre estar jogando. E convenhamos que todo mundo está procurando um bom jogador. O presidente, o treinador, o diretor, o empresário, todo mundo está procurando um bom jogador. Se o bom jogador for extremamente técnico, for diferente dos demais, não vai ser a altura ou se ele é forte ou não que vai determinar se ele vai jogar no time, se ele vai ser aprovado ou não. Então tem que levar isso em consideração. Quanto aos estados, com jogadores que são mais fortes ou mais baixos, culturalmente, jogadores do Rio Grande do Sul tem essa característica de serem fortes, serem mais firmes e tudo mais. Mas se nós formos levar em consideração hoje como o Grêmio em si, jogadores como o Everton Cebolinha, o Luan, o Arthur que saíram daqui, são jogadores extremamente técnicos, né? O que eu quero dizer com isso? Que o futebol vai ter espaço para jogadores que têm qualidade, independente se eles têm boa estatura ou não, né? Vou até citar dois exemplos hoje, o exemplo do Rodrigo Caio, que é um zagueiro hoje que defende o Flamengo, ele tem 1,82 m. Não é uma estatura ideal para um zagueiro, mas ele é altamente técnico e por isso que ele é titular absoluto no time. O segundo exemplo do goleiro Júlio César, hoje já aposentado. O Júlio César tinha 1,87 m e ele foi goleiro de grandes times e foi goleiro também da seleção brasileira. E em 2009 ele ficou como o terceiro melhor goleiro, apenas atrás de Cacilhas e Buffon. E qual que é a altura dele? 1,87 m, mas ele é extremamente técnico e rápido. Então, o bom jogador, o jogador que tem qualidade, ele vai ter espaço independente de onde for. Isso que eu quero deixar bem claro para você.